introdução. Vamos ler então esse texto de hoje, João 13, 31 a 38. Vamos ler todos juntos, tá? Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho dele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhe digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhe dou: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. Pode se sentar? É uma alegria, né? Muito grande a gente poder abrir a palavra, né? E refletir, saber que a palavra de Deus nos santifica. Então, os discípulos estavam sendo santificados pela palavra de Deus, né? Nem todos, né? João 13, 31 a 38. Aqui é o tema dessa mensagem, eu coloquei novo mandamento, né? Está um texto aí, está escrito novo mandamento para os todos, que ameis uns aos outros, não é? Estamos agora, acho que começou na sexta-feira, Carnaval, não é? Já começou por aí, acho que até um pouco antes, né, em alguns lugares, e agora, né, Carnaval em todo o Brasil. Né? E tem muitas pessoas que dedicam o ano inteiro para preparar o Carnaval. Né? Junta dinheiro, ou sei lá, uma profissão, mas alguns ajuntam e gastam todo o Carnaval. Não é? Então, mas também esse momento aí de extravasar, né? Pressão, problemas, tal, esquece tudo e põe fantasias e tem uma aparente alegria, né? Daquela época, né? Eu também, quando jovem, eu pulei lá algumas vezes, mas é uma canseira tão grande que mas assim, mas tem muitas tentações também. E o lugar que você vai no mundo, o pessoal conhece como o Brasil como o país do Carnaval e do Pelé, né? Antes era do futebol, agora nem tanto, né? Porque o Pelé, porque o futebol do Brasil não está tão bom quanto está na Europa, né? Mas assim, é conhecido como o país do Carnaval do Pelé, todo mundo conhece o Pelé. Eu sei que todo mundo precisa do amor, né, de Deus e de ser amar e ser amado. Todo mundo precisa disso aí. E nós fomos criados para isso. Deus criou para que nós tivéssemos esse amor com Ele e também uns com os outros. Isso para isso que Deus nos criou, né? Então, o que a gente vê no mundo? O que a gente vê mais é briga, né? Confusão, guerra, não é? Desentendimento. Mesmo dentro da igreja, né? Infelizmente. Né? Na família, né? Acho que quando eu sempre costumo falar, junta 2 pessoas, são 2 mundos diferentes. Então tem essa diferença. Mas anteontem teve uma conversa entre Trump e Zelensky, né? Presidente da Ucrânia e presidente dos Estados Unidos. Foi uma discussão, uma briga, né, entre os dois. Né? Isso está noticiado no mundo inteiro, porque foi transmitido da televisão. Né?
Então a gente vê assim, nossa, quanta coisa está sendo dito sobre isso, né? Deus é amor. E Ele veio ao mundo. Deus veio ao mundo através de Jesus Cristo, né? Apresentado por Jesus. Mas por que esse amor de Deus, né, não é assim, está diminuindo cada vez mais? Você não vê amor por aí, né? Vê, até no trânsito não vê tanto amor assim, né? Hoje mesmo quase bateram no meu carro, né? Porque o lugar que é de 60 por hora está andando a 90, 100, né? Então esse o orgulho, né? Separou o homem de Deus. O egoísmo, né, provoca brigas, provoca guerra, né? O egoísmo, né? Cada um por si, coisa assim, né? A gente vê muito isso, né? O orgulho separou o homem de Deus, né? Verdadeiro amor, o que é? Pensar no bem-estar do próximo. Esse é o verdadeiro amor, né? Jesus demonstrou o verdadeiro amor como? Né? De várias formas. Mas imagine só, Jesus, o Rei dos Reis, Deus, lavando os pés sujos dos discípulos. Ele veio para servir os discípulos, servir a todos nós. Essa atitude do nosso Pai amoroso, que dá tudo para a gente, fornece todas as coisas, né? Vai, para nós. Então, a primeira coisa que eu queria chegar, hoje eu queria pensar sobre 3 coisas: a traição, né? A nossa união com Cristo, e também sobre o poder de Deus. 3 coisas, né? Sobre o tema é novo mandamento, né? Então, a primeira coisa, traição. No versículo 21 fala assim que angustiou-se, né? Ali está escrito, no versículo 21. 21. Não está aí. Está certo, eu que. É verdade, não está aí. Nós lemos só um trecho, né? Então, capítulo João 13 e 21 diz o seguinte: o que aconteceu um pouquinho antes do trecho que nós lemos. É o seguinte: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Então, aqui Jesus perturbou-se em espírito. Em outra Bíblia diz que angustiou-se. Então, Jesus ficou angustiado por declarar que um dos discípulos ia trair. Então, isso é tremendo, porque como um Deus não é angustiado, né? Deus, então, Jesus, representando o Pai também, né? Angustiou-se. E outro texto fala que o Espírito entristece quando a gente faz coisas que o desagradam, né? Então, quantas vezes nós temos entristecido o nosso Pai, nosso Deus, não é? Ele entristeceu-se pelo Judas que atraiu. E quantas vezes? Como Deus se entristece da situação do mundo quando está sofrendo, quando está se afastando dele. Então, eu mesmo entristeci muitas vezes meus pais, meus irmãos, meus amigos, né? As pessoas, nossa, e a gente também deve refletir, né? Quantas vezes nós temos entristecido a Deus, não é? Versículo 22 diz assim, versículo 22, 13 e 22. Seus discípulos olharam um para os outros sem saber a quem ele se referia. Jesus tinha falado que um ia trair, mas eles não sabiam quem ia trair.
Incrível, né? Tinha 12 discípulos, andavam todos juntos e não sabia quem que era o traidor dos 12. Isso significa o quê? Que todos tinham, todos pareciam bons, né? Ninguém ia trair lá, né? Até estava cantando quando eu vinha para cá. A Alice não conhecia a música, porque é muito antiga, né? Não vou cantar aqui, porque, né? Dizia assim: no domingo é santarrão, né? Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado não é santo, não, né? Tem gente que é santo, né? E eu, assim, confesso que eu sabia me comportar assim, né? Na igreja. Confesso assim, mas quem que era o traidor? Eles não sabiam, os discípulos não sabiam. Então, vai ter muita surpresa no céu. Como é que você está aqui, meu? A gente chega lá, como é que você está aqui? E aí, as pessoas que a gente pensa que está ali, pode não estar. Espero que eu esteja lá, né? Quero sim, estar sempre perto do Senhor, né? Mas quem que é esse? Senhor, quem é? Então, versículo 24, 26, né? Diz assim, 24, 26. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como dizer, pergunta-lhe quem está se referindo. Quem que é esse Então Pedro queria saber, estava curioso. O Pedro queria saber e falou para o João, que era chegado, estava perto de Jesus, pergunta para Jesus aí quem que é. Que ele estava preocupado, né? Será que sou eu? Eu acho que sim, né? Porque um dos 12, eu não quero ser esse discípulo traidor. Aí o Pedro estava preocupado, Pedro, Tiago e João eram os mais próximos. Mas Pedro falou para o João, João, pergunta para ele. É um amigão seu ainda, porque o João era o mais chegado de Jesus. Pergunta para ele. Aí o João falou lá, Jesus, quem que é esse? E aí Jesus falou, vou dar um pedaço de pão, é esse. Então, olha, eles fizeram uma oração, não é? Direto para Deus. Fez um pedido, né? Pergunta. O Pedro pediu para o João perguntar. O João foi perguntar. Quem que é esse? Quem que vai ser traidor? Tem algumas coisas que estavam preocupando, tanto o Pedro como o João. Eu creio que todos eles estavam preocupados. Né? Quem que é esse traidor? Menos os Judas que sabia que ia trair. Né? Todos estavam preocupados. Quem que é? Mas Pedro pediu para que João perguntasse. Fez oração. Tem algumas coisas que nós nos preocupamos. O que vai acontecer com isso? A gente não sabe de várias coisas. A gente pode fazer oração a Deus e Ele vai responder a gente. A gente clamando ao Senhor, Ele vai responder a gente. Vai dar a solução a gente. Problemas complicadíssimos. A gente quer saber. E quando a gente faz oração, Ele responde. E agora, versículo 27 diz o seguinte, versículo 27. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. É interessante, né? Porque até então Satanás não tinha entrado nele. Aqui diz que Satanás entrou nele. E Jesus fez de tudo para que o Judas se tornasse amigo dele. Né? Ele fez de tudo. Escolheu o discípulo, conviveu 3 anos e meio, estava vendo tudo, estava comendo junto, tomando refeição e realizando milagres junto com Jesus. Mas ele nunca aceitou o amor de Deus, nunca confiou
confiou mesmo a sua vida para Jesus. Então, aceitar o amor de Deus é o que faltava para a ajuda. A gente tem uma escolha, quer dizer, uma escolha, ou a gente escolhe andar com Deus, ou Satanás vai tomar. Não tem outro caminho. Ou a gente anda com Deus, ou não. Sim. Por isso que esse mundo está um caos, né? As pessoas não estão buscando a vontade. Isso a gente falou sobre a traição, né? Infelizmente acontece isso, mas vamos pensar um pouco sobre a união com Cristo. Versículo 31, o texto que nós lemos hoje, né? Versículo 31. Depois que Judas saiu, versículo 31. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Depois que Judas saiu, Jesus lhe disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. É interessante, né? Porque ia ser traído por Judas, ia ser entregue, ia ser crucificado. E aqui ele fala que agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado. Quer dizer, como? Ele ia ser crucificado, ia passar um momento de angústia, aquele momento no Getsemane, oração, gota de sangue caindo. Olha, e aqui, agora o Filho do Homem glorificado. Coisa, né? Muita tristeza, né? Acho que o momento de maior tristeza para Jesus foi aquele momento que ele falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Foi um momento mais triste da vida dele, foi ser desamparado por Deus. Por que me desamparaste? É porque ele estava carregando todo o peso do mundo inteiro, todas as épocas sobre si, todo o pecado da humanidade sobre si. Por isso que foi um momento de angústia, gotas de sangue, suor de sangue, um momento de angústia. E aí ele fala: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Agora, já começando com essa tristeza, a obra perfeita, completa da salvação ia começar naquele momento. Então, a maior tristeza, a maior angústia dele de carregar todo o peso vai ser transformado em maior glória para ele. É o início da glória. Glória dele e do Pai Celestial. O homem é glorificado, Filho do Homem, Jesus, e Deus é glorificado também através dele. Então, a maior tristeza pode se tornar em maior alegria para a gente também. A obediência de Jesus Cristo até o fim da vontade do Pai fez com que abrisse o caminho para a salvação da humanidade. Não é? E nós podemos experimentar nas nossas angústias, nas tristezas, serem transformadas em maiores alegrias para a gente, nas nossas experiências. Né? Então, versículo 34 diz o seguinte, versículo 34: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Então, como é que é o amor de Deus para conosco? Né? Quem ama uma pessoa dá o melhor para outra pessoa, não é? Dá o melhor para outra. E Deus Pai, Ele amou tanto a gente, deu o melhor. O melhor dele era o seu próprio filho, tá? A vida do seu próprio filho. Deu o melhor para a gente. Então, aqui diz: como eu os amei,
vocês devem amar-se uns aos outros. Isso é tremendo, né? Como que a gente, com o mesmo amor, amar o próximo, não é? O amor de Deus que deu o melhor, deu a vida, né? Então, a gente deve seguir o exemplo, como diz. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, né? Então, a gente recebe todo o amor de Deus e a gente, recebendo esse amor, compartilhar uns para com os outros. Esse é um novo mandamento que Jesus trouxe, né? Quando a gente busca Deus de coração, todas as bênçãos celestiais são dadas a nós, né? Nos tornamos filhos dele, né? Nossa paz, alegria, conforto, consolo, esperança, vida eterna, verdade, né? Então quem tem Jesus tem tudo, tá? Quem tem Jesus Cristo, né? Assim, como minha mãe fala, confia em Deus e tudo vai dar certo, né? Confia no Senhor e Deus tem reservado o melhor para cada um de nós. Jesus nos ama com um amor perfeito. E, assim, como é que a gente pode amar o próximo com esse amor perfeito também, como de Deus? Como diz a palavra, né? Cumprir esse mandamento, né? Como eu os amei, vocês devem amar Jesus. Como que a gente pode amar com o mesmo amor que Deus tem para conosco? Não é? Então, só pela presença, né, de Deus enchendo os nossos corações, só pelo poder de Deus é que nós podemos também compartilhar um com o outro, né? Versículo 35, né, diz o seguinte: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É o maior testemunho, uma vez geração 79, faz tempo, né? Alguns não tinham nascido, né? Em 79, né? Eu participei de geração 79, né? Eu tinha geração 79, eu tinha mais ou menos 20 e poucos anos. Usou esse texto, né? Juntou Billy Graham, pregou, juntou igrejas de todas as denominações e citou esse versículo, né, que com isto todos saberão que vocês são discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Já lembra de geração 79? Não, né? Não tinha nascido ainda. Não tinha nascido espiritualmente, é isso? Tá bom. Então, mas nisto conhecerão todos. Quando a igreja se une, isso serve como testemunho para as pessoas que não conhecem a Deus. Então, olha o exemplo que Deus dá. Deus criou, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Três, né? Com um coração, unidos, criaram a terra e fizeram um plano de salvação, não é? O Pai enviou Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, né? Fez toda a obra. Os três unidos fizeram a obra da criação e da salvação. Estão sempre andando juntos. E isso, Deus tem esse espírito. Não é exclusivista. Estando a gente também, tá bom, né? O resto que se vire. Não é esse sentimento que Deus tem. Aqui diz: com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Esse espírito que Deus veio pregar para nós, não é? Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Então, podemos ter essa unidade
Senão Jesus não ia falar isso, não ia dar esse mandamento. Isso é possível. Será que é possível isso aí? É possível, né? Porque Deus está falando aqui, né? E em Salmos diz assim, né? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Né? Lá no Salmo 133 diz, né? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, só quando a gente é cheio da presença de Deus podemos ter essa unidade. Né? E não nascemos para sermos solitários. A gente vê muita gente solitária hoje em dia, né? Com a internet, que ela sozinha, né? Não, a gente não viveu não nasceu para isso. Nós temos para ter uma comunhão com Deus e com os irmãos, não é? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Então, fazer parte é maravilhoso. Podemos fazer parte do corpo de Cristo, né? E essa unidade, como diz lá em Salmo 131, como é bom e agradável viver unidos, os irmãos. E ali Deus traz a sua bênção sobre esse local. Então, meus pais sempre incentivaram a família a estar unida. Meus pais, quando eu reuni a família, a alegria dos meus pais, né? De estarem. E a gente, até hoje, né? A gente sempre promove essa unidade por causa da orientação dos meus pais. O Pai Celestial se agrada em ver a unidade. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, terceiro ponto que eu queria ver, primeiro foi a traição, falamos sobre traição. Segundo, nós falamos sobre essa união com Cristo, né? E em terceiro lugar, o poder de Deus. No versículo 37, Pedro perguntou: Senhor, por que não posso servir-te agora? Darei a minha vida por ti. Por que não posso servir-te agora? Pedro perguntou. Pedro não sabia que Jesus tinha que dar a sua vida para salvar a humanidade, tinha que sofrer. Ele não sabia, não estava entendendo sobre a morte, né? Se fosse Jesus, se não passasse pela morte, né? Aí o Pedro poderia ir junto no céu. Como muita gente, às vezes a gente pensa, não quero logo ir para o céu. Pedro não sabia que Jesus tinha que passar pela morte. E Pedro, assim, não estava preparado também, né? Não estava preparado. Por que não posso ir? Ele não estava preparado. Então, ele falou que ia dar a vida, darei a minha própria vida, darei a minha vida por ti. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, estava tão feliz, eu falei, eu posso morrer, né? Agora eu estou tão feliz, eu posso morrer agora, né? Por Cristo, né? Aí a missionária falou assim, morrer por Cristo é fácil, difícil é viver por Cristo. Difícil é viver por Cristo. Isso é difícil. Então, assim, também eu acho que a gente fala assim, mas morrer por Cristo também não é nada fácil, né? Não é nada fácil, né? Porque a gente vê os mártires, né? Estava comentando hoje, né? Os mártires, né? Não é nada fácil, né? Aqueles cristãos primitivos que louvando, glorificando Deus com toda a alegria e sendo comido pelos leões, né? Então, isso é um testemunho, né? Mas, assim, o Pedro não tinha forças. Darei a minha vida por ti. Ele falou isso, mas não tinha noção, não estava preparado para dar a vida. A nossa força é limitada. Como
né? Assim, o pastor chegou, né, para você, né? Você vai para África, né, para ser missionário? Bom, só saberia na hora, né? Resposta, né? Mas a gente, nossa força é limitada. A gente precisa do poder de Deus, né? E no versículo 38 diz: então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, Pedro fracassou porque ele confiava em sua força. Curtida ali, minha vida, né? Mas ele confiava em si, por isso que fracassou. Nós também muitas vezes fracassamos porque nós confiamos na nossa força para fazer isso. Quantas vezes, né? A gente quebra a cara, né? Por causa de querer confiar em nós mesmos, né? E Jesus escolheu Pedro, mesmo sabendo que ia trair ele 3 vezes, que ele era fraco, ele escolheu a Pedro. E escolheu cada um de nós, mesmo sabendo que nós somos fracos. Isso então, Pedro, ele queria voar que nem a borboleta, mas era um lagarto ainda. Não podia voar, não tinha asa. Então, como lagarto, eu posso dar minha vida, mas não tinha forças. Não tinha criado asas ainda para voar. Então, ele precisava ser transformado. Precisava ser transformado numa borboleta, né? Vamos dizer assim. Ele tinha que ser transformado numa outra pessoa, né? De aspas, o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Aí ele pode voar, pode enfrentar toda qualquer dificuldade, né? Mas então, nós precisamos também ser transformados para termos coragem, né? Para enfrentar os desafios. Versículo 36, voltando para o versículo 36. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão depois. Então, me seguirão depois, graças a Deus, né? Negou 3 vezes, mas ele seguiu, ele foi transformado por Deus. Pedro foi transformado por Deus, e aí então, como que ele foi transformado? Ele se esvaziou de si mesmo, entregou a Jesus, sua vida. Confessou, né, que negou 3 vezes, está arrependido, se entregou. Ele foi transformado, cheio do Espírito Santo. Aí sim, ele pôde pregar, usar para as pessoas, andar com coragem, né? E aí depois ele foi martirizado. Né? Ele foi martirizado de ponta cabeça. Aí ele deu a vida por Jesus. De ponta cabeça, porque ele falou: não sou digno de ser crucificado igual a Jesus. Então ele morreu de ponta cabeça, foi sacrificado. Então, Pedro alcançou a vitória quando ele se humilhou, e assim, ele se esvaziou de si mesmo, e confiou no poder de Deus, né? E aí se tornou um verdadeiro servo, né? Então, quando a gente reconhece que sem Deus a gente não pode fazer nada, e reconhecer também que, né, tudo posso daquele que me fortalece, né? Então, sem Deus a gente não pode fazer nada, e recorre ao poder de Deus. Ele nos enche do Espírito Santo, né? E não é nosso esforço, capacidade, não é nossa força, né, que vai, só com o poder de Deus que a gente, só com o poder de Deus a gente pode seguir. Não, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Só com o poder de Deus a gente pode seguir
fielmente a vontade dele, né? Então, Paulo falou: lutei o bom combate e guardei a fé. Só com o poder de Deus a gente pode lutar no bom combate e guardar a fé, né? Então, primeira coisa que nós pensamos sobre traição. Ele angustiou-se. Jesus angustiou-se. E Deus se angustia, entristece quando nós saímos do caminho dele, né? E então, diz lá no texto que nós lemos outro dia, né? Não entristeçais o Espírito. Não entristecer. Assim, a gente não sabe de muitas coisas, né? Mas Deus, quando a gente clama ao Senhor, Ele responde, né? Responde na hora certa. Acontecem milagres na nossa vida, né? Quando a gente recorre a Ele, Ele nos responde. Então, nós não devemos dar brecha para o inimigo, né? Chance a gente fugir de toda aparência do mal. Isso é a palavra. É claro, a gente vive nesse mundo, a gente relaciona com tanta gente que nos influencia mal, mas você vê que ronda perigos, não é? A gente deve afastar de toda aparência do mal, diz a palavra. Então a gente tomar cuidado com Satanás, que está querendo nos derrubar. Ele é bem sutil. Sem perceber, ele pode estar nos influenciando, né? Mas essa união com Jesus, que é o importante para que a gente possa ter cumprir o novo mandamento, né, que Ele nos dá, estar unido com o Espírito. Agora foi glorificado Jesus. Jesus falou naquele momento que estava começando a obra da crucificação dele, da obra de salvação dele, sendo glorificado, né? Então, ele cumpriu a missão e toda aquela tristeza se transformou em alegria de salvar toda a humanidade, né? E essa alegria Ele quer compartilhar conosco, né? Esse amor de Deus, Ele foi obediente até o final, né? E aí trouxe alegria e recompensa para Ele. Ele quer também compartilhar conosco. Esse amor de Deus, vale a pena a gente receber esse amor e compartilhar um com os outros esse amor, né? E nisso que a gente pode dar um testemunho, se a gente pode se dar bem uns com os outros, né? Os irmãos, isso é um testemunho. As pessoas vão ver isso lá no texto, né? E as pessoas vão notar isso, vão ver isso na gente, né? E aí, a terceira coisa que nós pensamos no poder de Deus. Por que não pode seguir-te? Por que não posso seguir-te agora? Pedro falou. Ele não estava preparado. E muitas vezes nós seguimos sinceramente a Deus, amamos a Deus, mas a gente não está preparado. Que nem o filme, né? O Silêncio, que nós assistimos, né? Eu assisti, né? Eu fiquei triste, né? Por pessoas que não tiveram coragem de não pisar, de não pisar. Sim, teve vários motivos, mas eu fiquei triste, né? Porque agora muitos cristãos da primeira geração deram com toda a alegria a sua vida, sacrificaram, glorificando o Senhor até o final da sua vida, louvaram. Que nem o Estevão, né? Que ele louvando, agradecendo a Deus, ele foi martirizado, apedrejado. Isso só pelo poder de Deus que a gente pode fazer isso. E o Pedro conseguiu fazer isso porque ele se esvaziou de si mesmo, foi cheio de Espírito. Muitas vezes nós, como cristãos, não estamos preparados.
Assim como Pedro não estava. Assim como os discípulos não estavam preparados. Eles foram preparados quando foram cheios do poder de Deus, cheios da presença do Senhor. E aquele versículo que todos os cristãos, quer dizer, a maioria dos cristãos conhece. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, esse é o amor de Deus compartilhado para nós, para salvar. Já ofereceu para nós a salvação completa, todas as pessoas. E ofereceu. Então, quem recebe esse amor de Deus? Né? Quem recebe é Jesus. Então, pode compartilhar esse amor uns com os outros, porque Deus é amor. Então, a gente tendo Deus que é amor, a gente pode cumprir esse novo mandamento de amar uns aos outros, dar o melhor para um para o outro, né? Ter verdadeira unidade em Cristo. Né? Então, não existe nada melhor do que a gente ter essa comunhão com Deus e compartilhar esse amor uns com os outros, como diz nesse texto. Né? Ontem eu tive uma experiência maravilhosa. Não, agora eu estou tendo uma experiência maravilhosa dessa comunhão aqui. Mas ontem tive uma experiência maravilhosa. Com a Emiko Sensei aí, louvando, né, e orando, buscando Deus. Em japonês, em japonês, né? Mas estava assim, orando com a Emiko Sensei de manhã e à tarde com minha mãe. Sabe? Ela sabia ela sabe decor alguns hinos. Eu estava mostrando, mas eu não precisava de. Estava cantando, porque ela sempre louvou a Deus. São momentos maravilhosos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei, diz em Salmo 33. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Ali Ele derrama sua bênção. Né? Vamos orar, Deus. Deus, nós te agradecemos pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se importa conosco. O Senhor se alegra conosco. O Senhor se entristece conosco. E sempre aguardando que nós cumpramos a sua vontade, que é o melhor, bom e agradável. Vontade, sim, Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem conduzido a nossa fé até hoje. Deus, tem misericórdia, Senhor Deus. Guarda-nos de todo mal, que nos conduz a uma vida de plena comunhão contigo, com os irmãos também. Agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou cantar mais vamos cantar mais né? Mais uma música, Corpo e Família. Ele me dá aqui.